Recebemos um material bem curioso para a nossa análise de hoje. É sobre um protocolo de investimento chamado AlphaBR. E o que chama atenção, assim, de cara, é a mistura. De um lado, a gente tem um material de marketing super polido, sabe? Direto ao ponto. Do outro, recebemos dossiês técnicos que, olha, parecem ter saído de um departamento de PhDs. Coisas sobre trading de alta frequência, modelos matemáticos bem complexos, hedge avançado. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa missão aqui é bem clara. Usar a parte da engenharia para decifrar o marketing. O que exatamente eles querem dizer com dolarização ativa? O que é esse tal de dividendo operacional e como funciona essa trava hedge? A ideia é conectar a promessa comercial com a mecânica que supostamente faz tudo acontecer. Esse contraste nos documentos é o que torna a análise fascinante. De um lado, você tem uma narrativa de ganhos diários, segurança máxima, que apela para um desejo de simplicidade e resultado, né? Do outro lado, os manuais técnicos descrevem um mundo de complexidade extrema. Falam em operar em nanosegundos, em colocation servidores, kernel bypass. São termos que a maioria das pessoas, assim, nunca ouviu. Então a nossa ideia aqui é pegar a lupa nesses documentos técnicos para ver se a promessa do comercial para de pé. Perfeito. Começando pelo começo, então. O pitch principal que eles usam é Protocolo de Dolarização Ativa 245. E tem uma frase de efeito que eles repetem bastante e que, para mim, resume bem a identidade que eles querem projetar. Você não vai parecer um trader influencer. Você vai parecer um hedge fund quantitativo. Exato. A frase mira num público que busca sofisticação, que quer se distanciar da imagem, às vezes banalizada, do trader de varejo. E o modelo de negócio que os documentos descrevem tenta reforçar essa imagem. A estrutura é 100% baseada em performance, o que o mercado chama de performance fee. Não tem taxa de adesão, eles destacam o setup fee zero, nem mensalidades. Ok, e o modelo de só ganhar na performance é um alinhamento de incentivos, claro. Mas a gente sabe que no mercado financeiro sempre tem alguma outra camada, né? Qual é a pegadinha? Onde eles poderiam estar ganhando dinheiro de formas menos óbvias? Os documentos mencionam algo sobre o spread ou outras taxas embutidas. Essa é a pergunta certa a se fazer. Nesse modelo, a remuneração vem de uma fração do lucro gerado. O alinhamento é direto. A AlphaBR só tem receita se a conta do participante tiver lucro. Os documentos são bem enfáticos nisso. Mas eles também destacam um outro pilar, que é o da segurança e custódia. E isso é crucial. O capital, segundo os materiais, permanece 100% na conta nominal do participante, numa corretora regulada. Não tem transferência de fundos para terceiros. Essa é a analogia da chave do cofre que eles usam, certo? A imagem é bem forte. Mas, na prática, como isso funciona? Se o dinheiro está na minha conta, que tipo de permissão eu dou para esse sistema operar? Eu posso simplesmente desligar a qualquer momento? Instante. Isso diminui de forma significativa o chamado risco de contraparte, que é o risco de empresa que você contratou quebrar ou, no pior cenário, desaparecer com dinheiro, algo que, infelizmente, a gente já viu acontecer no mercado. Aqui o dinheiro nunca sai da sua esfera de controle. Entendido. Agora, aqui a coisa começa a ficar diferente do que a gente costuma ver. Os documentos falam de um motor econômico de duplo ganho. A promessa não é só acertar a direção do mercado para lucrar. Eles afirmam ter duas fontes simultâneas de receita, a performance e o tal do dividendo operacional. Isso mesmo. Vamos detalhar como os documentos descrevem essas duas fontes. A primeira, performance, é o que todo mundo espera de uma estratégia de trading. É o lucro que vem da diferença entre o preço de compra e o de venda dos ativos. É o resultado direto da inteligência da estratégia em navegar o mercado. Até aí, tudo bem. É o tradicional. Mas essa segunda fonte, o dividendo operacional ou rebate de liquidez, isso não é comum. De onde vem esse dinheiro? É o mecanismo mais incomum e talvez o mais interessante. Segundo os documentos, o dinheiro vem da própria estrutura do mercado. Toda vez que uma ordem é executada, a corretora ganha uma pequena fração no spread, que é a diferença entre o preço de compra e o de venda.
Como esse sistema é projetado para realizar um volume massivo de operações, ele se torna um grande gerador de receita de corretagem para a corretora. O que o protocolo faz é negociar um acordo para receber de volta uma parte dessa receita que ele mesmo gerou. É um rebate por volume. A analogia que eles usam nos materiais ajuda a entender. É como ser dono da máquina de cartão em vez de ser o dono da loja. Você ganha em todas as transações, independentemente do que foi vendido. Eles citam um exemplo para contas private de um repasse de cerca de $8 por lote negociado. Isso cria um fluxo de caixa que não depende do mercado subir ou descer. Exatamente. Cria o que eles chamam de colchão de segurança. Em dias em que o mercado fica completamente lateral, sem tendência, onde estratégias direcionais tradicionais sofrem para encontrar lucro, essa fonte de receita continua ativa, porque o sistema continua transacionando. Ele lucra com a fricção, com o fluxo do mercado. Isso me leva a uma questão inevitável: o risco. Os materiais dão um destaque enorme para o ano de 2025, que eles chamam de stress test natural. Mencionam que o par de moedas EUR/USD oscilou 18 mil pontos, um cenário de caos absoluto que tirou muita gente do jogo. Como uma estratégia que faz um volume massivo de operações se protege de um evento desses? A defesa descrita é a trava hedge automática, que eles também chamam de circuit breaker dinâmico. A lógica é contraintuitiva, mas robusta. Em caso de uma movimentação de mercado extremamente violenta e fora do padrão, o sistema é programado para automaticamente abrir posições na direção contrária. Espere aí. Abrir posições contrárias? Isso não geraria um prejuízo ainda maior? O objetivo aqui não é lucrar. Pense nisso como o airbag de um carro. O airbag não te ajuda a dirigir melhor. Ele só infla no momento do impacto para te impedir de bater no painel. A função da trava hedge é a mesma. O objetivo é travar o balanço financeiro da conta naquele ponto. Ela congela a exposição, impedindo que as perdas continuem a crescer de forma descontrolada. É um mecanismo de último recurso, sabe? Para evitar uma perda catastrófica. E aqui os dossiês técnicos nos dão mais profundidade. Eles explicam que hedge não é uma coisa só. Existem modelos estáticos que são mais simples, é como comprar um seguro com uma cobertura fixa. E existem modelos dinâmicos que são muito mais sofisticados. Pense no delta hedging, por exemplo. De forma bem simples, é como ajustar constantemente o leme de um barco durante uma tempestade, em vez de só travá-lo numa posição e torcer pelo melhor. Ele reage à volatilidade do mercado em tempo real. E por que essa distinção é tão importante? Porque os modelos mais simples falham nesses momentos de crise. Porque os modelos simples assumem que o mercado se comporta dentro de certos parâmetros. Os documentos técnicos ressaltam que as falhas mais catastróficas acontecem em rupturas estruturais, quando o mercado quebra completamente o padrão. O exemplo clássico citado é a crise do franco suíço em 2015, quando o Banco Central Suíço removeu um controle de câmbio e a moeda se moveu de forma inimaginável em minutos. Modelos estáticos não servem para nada num cenário desses. A proposta da trava hedge da AlphaBR é ser um mecanismo robusto justamente para esses eventos de cisne negro. Essa ideia da trava hedge como um airbag é poderosa, mas me faz pensar. Para um airbag funcionar no momento exato, ele precisa de reflexos absurdamente rápidos. Isso me leva a outra palavra que eles repetem sem parar nos materiais: alta frequência. Qual rápido é rápido nesse universo? É uma ótima conexão. A promessa do hedge dinâmico só é viável com uma execução de ultra baixa latência. E os manuais técnicos que a gente recebeu abrem a cortina do que é o HFT de nível institucional. É um universo de otimização física quase obsessiva. Primeiro, a localização é tudo. Seus servidores precisam estar fisicamente no mesmo data center que os servidores da bolsa. Por quê? Se é tudo digital pela internet, qual é a diferença de estar na sala ao lado ou do outro lado do mundo? A diferença é a velocidade da luz. A informação não viaja instantaneamente. Para reduzir o tempo que a sua ordem leva para chegar na bolsa, a latência, você precisa diminuir a distância física. Por isso, essas firmas pagam fortunas pelo colocation, para colocar seus servidores em lugares como o LD4 em Londres ou o NI4 em Nova Jersey, literalmente a metros dos sistemas da bolsa. Ok, a geografia importa. E o hardware? São computadores normais, só que mais potentes. Nem de perto. Eles usam hardware ultra especializado. Por exemplo,
placas de rede que utilizam uma técnica chamada kernel bypass. Para simplificar, imagine que o sistema operacional do computador é como uma telefonista lenta e burocrática. O kernel bypass é como ter uma linha direta para o hardware sem precisar passar pela telefonista. A comunicação é muito mais rápida. Os documentos citam tecnologias como OpenOnload e VMA, que fazem exatamente isso. E eles mencionam também FPGAs. O que é isso? Aí a otimização chega a um nível ainda mais extremo. FPGA significa Field Programmable Gate Array. Pense nisso da seguinte forma. Um software é flexível, mas tem etapas. Um FPGA é um chip que você pode programar no nível do hardware para executar uma única tarefa de forma absurdamente rápida. Então não é nem mais software, é hardware feito sob medida para uma função específica, como calcular um risco ou enviar uma ordem em nanosegundos. É uma busca implacável por velocidade. O que mais? Sincronização de tempo e arquitetura de software. Todos os componentes do sistema precisam ter um relógio sincronizado com precisão de nanosegundos, usando algo chamado Protocolo de Tempo de Precisão, ou PTP. Isso é um requisito regulatório na Europa para que os reguladores possam reconstruir a ordem exata dos eventos no mercado e é vital para a operação. E, por fim, o software é desenhado para ser lock-free. Lock-free. O que isso quer dizer? Que tipo de bloqueio a gente está tentando evitar? Imagina uma estrada de pista única. Se um carro para, todos os carros atrás dele param. Isso é um lock num sistema de computador, uma contenção. Um sistema lock-free é como uma estrada de múltiplas pistas, onde os dados podem fluir sem parar, mesmo que haja congestionamento em uma delas. Para HFT, qualquer engarrafamento, por menor que seja, significa perder a oportunidade, significa perder dinheiro. Padrões como o LMAX Disruptor, que eles citam nos materiais, são famosos por criar essa arquitetura de alta performance. Então, o que estamos dizendo é que, nesse nível, o jogo não é sobre ter o melhor palpite, é sobre ter uma vantagem física, quase atlética. A infraestrutura descrita nesses documentos mostra que o HFT real é muito mais do que um robô. É uma operação de engenharia de ponta competindo por microsegundos. Exatamente, é a diferença entre um carro de rua e um carro de Fórmula 1. Ambos são carros, mas a engenharia por trás é de ordens de magnitude diferentes. Certo. Dissecamos a tecnologia, o modelo de risco. Vamos voltar à questão prática que todo mundo quer saber. E os resultados? O que os documentos apresentam? Eles usam o conceito de prova rotulada, onde apresentam os dados de forma separada. Sim, e é importante reforçar o que eles mesmos dizem. São dados fornecidos nos materiais e performance passada não é garantia de retornos futuros. Dito isso, os números apresentados são bem específicos. Primeiro, eles mostram uma auditoria focada no ano de 2025, aquele stress test. O resultado apontado é um retorno de mais 275,99% no ano. Uau! E eles usam uma métrica chamada Profit Factor, de 4,98. O que isso significa? Profit Factor é uma medida de eficiência. Um valor de 4,98 significaria que, para cada $1 que o sistema perdeu em operações perdedoras, ele teria gerado $4,98 em operações vencedoras. É uma relação entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. Entendi. E sobre o histórico de longo prazo? Eles apresentam um histórico de 2023 a 2025. Nesse período, os números mostram um retorno de mais 331% sobre um capital inicial de $10 mil. E o Profit Factor aqui seria ainda maior, de 6,65. De novo, um número muito expressivo. Um Profit Factor de quase 7. Para ser franca, isso soa astronômico. Os materiais dão alguma pista sobre os períodos de perda? Porque nenhum sistema ganha o tempo todo, certo? Correto. Nenhum sistema é uma linha reta para cima. Eles destacam uma outra métrica, o fator de recuperação, que foi de 5,57. Eles apresentam isso como uma métrica de banco, não de guru. A ideia do fator de recuperação é medir a capacidade do sistema de se recuperar de um rebaixamento, um drawdown. Ele basicamente divide o lucro líquido total pelo maior prejuízo flutuante que a conta já enfrentou.
Um número alto, como 5,57, sugere que o sistema não só lucrou, mas foi eficiente em sair dos buracos pelo caminho. Ok. Então, para amarrar tudo que analisamos, temos um sistema que se propõe a criar um fluxo de caixa em dólar, vindo de duas fontes: a performance tradicional e, o mais incomum, rebates de volume. Tudo isso operado por uma infraestrutura de alta frequência, de nível institucional e protegido por um mecanismo de hedge dinâmico, um airbag para eventos extremos. A filosofia parece ser menos sobre prever o futuro e mais sobre lucrar com o fluxo e a fricção do presente. É uma ótima síntese. E os documentos técnicos revelam a complexidade monumental por trás de uma proposta que, no marketing, soa simples. Modelos de hedge dinâmico, sistemas HFT. Estamos falando da fronteira da engenharia financeira, onde o sucesso depende não apenas da estratégia, mas de uma execução impecável em nanosegundos. E, talvez o mais importante, da resiliência contra o inesperado. O que nos deixa com a reflexão final, não é? Sim, os documentos mais avançados que recebemos tocam na próxima fronteira dessa tecnologia, o uso de aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. É a mesma tecnologia usada para treinar IAs para vencer no xadrez ou no Go. A ideia é ter um agente de IA que aprende uma política de hedge ótima, não seguindo regras pré-definidas, mas através de milhões de simulações de cenários de mercado. E isso nos leva a uma pergunta provocativa para o futuro. Que seria? À medida que essa tecnologia avança, a distinção entre gerenciar o risco e prever o mercado vai continuar sendo tão clara? Ou estamos caminhando para sistemas que não apenas reagem ao caos, mas que aprendem a antecipar a própria instabilidade de maneiras que hoje soam como ficção científica? É algo para se pensar.